mostrar meu projeto aqui do simulador de colisões de física. Bem, começando aqui, eu tenho a main.h do meu projeto aqui, que inclui algumas bibliotecas aqui, que são a stdio, obviamente, a glue.h, que é para mexer com as funções da OpenGL, a FreeGlut, que ela facilita bastante na hora de você programar aplicações gráficas tridimensionais, facilita tanto que você tem pouco controle sobre algumas coisas. A math.h para matemática, tá? E daí tem a time.h e a std e image só para colocar textura. Aqui eu tenho struct da câmera aqui, já que é um jogo 3D, quer dizer, simulador 3D. Eu preciso ter para me movimentar em torno do mundo, né? Quer dizer, o mundo se movimenta em torno de mim, mas enfim. Aqui a gente tem a esfera, que vai ser gerada aqui, por causa que são colisões de esfera, porque é um simulador 3D. E aqui temos os parâmetros de input, que são lidos de um arquivo de input. Tá. Como eu disse, sobre, a Glut nos dá muito pouco controle sobre aplicações gráficas, porque, o método que ela funciona são através de callbacks que você passa uma referência das funções que você quer que, atuem naquele ramo. Por exemplo, aqui, que a gente tem a função de quando você mexe o mouse. A gente passa uma referência, da nossa função aqui e você não consegue pôr, mais coisas além do que ela tem aqui na signature dela. Então você, muitas vezes tem que usar, variáveis globais, assim, e tal, para você entrar nas callbacks. Ou pelo menos variáveis estáticas, assim, mas como muitas vezes você precisa de abranger mais de um arquivo, você precisa fazer, muitas vezes, criar uma struct global ou coisa do tipo. Aqui estão minhas funções. E bem, vamos começar por aqui, pela main.c. O que temos aqui? Primeiro, temos a função para ler o arquivo de parâmetro aqui, né? Que essa função aqui. Daí ela converte lá os valores que eu passo do coeficiente de restituição, da largura, da altura da tela, do número de esferas e do modo que eu quero carregar o jogo. O modo, no caso, seria com ou sem textura nas bolas. Aqui a gente inicializa a Glut. Aqui a gente aloca dinamicamente o número de esferas, aqui baseado no arquivo de input. Inicializa a glue, biblioteca. Temos aqui que a gente vai inicializar também a cor e o teste de profundidade aqui para dar a noção de profundidade aqui no jogo e afins. Aqui a gente inicializa a janela com o parâmetro de largura e altura passado e põe a posição que a janela vai ser criada. Tá. Depois disso eu setei para deixar um modo tela cheia, tá? E eu inicializo a câmera. A inicialização da câmera ela está aqui. Só vai ser para inicializar a posição dela e o ângulo dela em relação à origem ali do mundo. E também a gente esconde o cursor porque senão ele fica enchendo o saco. Tá. Aqui a gente inicializa as esferas, que basicamente aqui na inicialização de esferas a gente inicializa quantos planos latitudinais e longitudinais a gente quer. Também inicializamos com o raio da esfera, que aqui no caso vai ser 1 para todas. E também inicializamos aqui a posição dela, que é sorteada dentro da caixa para x, y, z. Também, isso daqui ignora. Também temos aqui a velocidade aleatória que inicializamos, tanto para x, y, z, também a componente, né? E temos a massa aqui que para todos inicializamos como 1. Aqui o status dela, mesma coisa, não precisa pensar muito. Aqui a gente também carrega as texturas da esfera, se a gente for inicializar com esferas status sendo igual a 0 lá no arquivo de input. Tá. Caso contrário, a gente só inicializa com as cores e não tem nada disso. A gente sorteia aqui as texturas da esfera nesse caso. Enfim. O que temos aqui é uma função para a gente redimensionar a janela, se a gente precisar. E depois disso a gente tem a função que lê o input do teclado. Essa função aqui, como ela funciona? Basicamente, ela permite a gente andar em torno do mundo.
com WASD. E tipo, para isso, como é um programa tridimensional, algumas relações meio não tão sofisticadas assim, mas um pouco chatinhas tem que ser feitas. Por exemplo, tipo, WS você incrementa e decremento normal, mas o AED você tem que fazer o produto vetorial, tipo, para ir para a direita e para a esquerda, para ter um vetor ortogonal ao de frente, de trás e o de cima. Enfim, aqui daí temos também no main.c, tipo, a função de mexer o teclado, o mouse, desculpa. E essa função, como que acontece? Ela basicamente muda o ângulo, assim, tipo, da câmera, conforme você mexe o mouse. E caso tipo, o mouse chegue no limite da tela, como a GLUT não permite você continuar girando ele depois disso, ele seta para o centro da tela. Daí quando isso vai acontecendo, ele incrementa os ângulos de pitch e yaw, no caso os ângulos de rotação em volta do eixo Y em torno do eixo X. Para você conseguir olhar o mundo em torno. Tá. Daí, baseado nisso, a gente decompõe as componentes da câmera na X, na Y e na Z, e a gente tem uma câmera funcional. Depois disso, a gente tem aqui uma função de produto vetorial e uma de produto escalar, que eu fiz para facilitar algumas coisas ali. Depois disso, temos a função tipo de renderizar todo o nosso programa aqui, que é basicamente o backbone assim, de tudo. Então, o que acontece nessa função? Como tipo, tudo foi inicializado ali antes e tal, e tudo configurado, quando a gente chega nessa função, ela limpa a tela, ela seta tipo, para onde a nossa câmera vai estar olhando, que é, obviamente é relativo à posição da câmera e a posição que o mouse tipo, atribui a ela. E depois disso a gente tipo, atribui uma cor, inicializa aqui tipo, montei aqui um chão básico, só para as bolas não ficarem flutuando no ar. Depois disso a gente desenha uma caixa para as esferas ficarem batendo. E depois disso a gente finalmente entra aqui na dinâmica aqui, tipo física. O que acontece tipo aqui? Seguinte, temos a função tipo para atualizar a posição das bolas, tipo relativo à caixa. O que isso seria no caso? Bem, as bolas elas são incrementadas tipo por uma velocidade assim e pela tipo multiplicado pela variação de tempo. E isso dali incrementa a posição delas dentro da caixa. Então, lá no começo, tipo, Eu tinha dito lá no começo, elas são atribuídas velocidades aleatórias. bem, depois delas serem atribuídas velocidades aleatórias e, consequentemente, direções aleatórias, por causa do vetor da velocidade, aqui temos uma função que, quando ela bate na parede, ela tem sua velocidade invertida e que a gente subtrai dela o tanto que ela atravessou a parede da caixa, para ela rebater. Né? Isso tanto pelo eixo x, quanto pelo y, quanto pelo z. Temos aqui a função lá para ela passar pelo outro lado, né? Tipo, para de volta da caixa, dentro da caixa. E aqui nós temos também, tipo, já de cara uma função que calcula a energia total do sistema e exibe na tela a energia total do sistema. Enfim, e depois disso, temos aqui a função tipo, para desenhar tipo, a esfera, se ela tiver textura ou se ela não tiver textura. Se ela não tiver textura, ela vai ser colorida, se ela tiver textura, ela só vai ter as cores da textura. Enfim, temos aqui também a função de desenhar a caixa, que a gente desenha aqui, o cubo. E temos a função de carregar as texturas que são necessárias para caso a gente queira usar textura. E voltando para a função de renderização, depois de tudo isso, temos finalmente a função de colisão. Bem, aqui temos a função tipo, da colisão das esferas. Primeiro a gente tipo, declara normal, que tipo, seria a distância do centro de uma esfera relativa ao da outra. Depois a gente também declara o quadrado da distância. Isso para não ter que fazer uma raiz quadrada muito cedo aqui na conta. Tá. A posição, tipo, o vetor normal entre as duas esferas é tipo o vetor da posição da esfera 1 menos o da esfera 2.
E daí, depois disso, a gente incrementa isso daí na distância, para ter a distância entre as duas esferas. Isso para o eixo x, y e z, para ter resultante. Depois disso, a gente pega lá o raio e a gente faz tipo a soma dos raios para ver a distância das esferas. Se a soma dos raios tipo for menor ou igual à distância, ou se a distância tipo for muito menor do que epsilon, a gente vê que as esferas ou estão se afastando ou não estão colidindo, então a gente retorna a função. Enfim, depois disso a gente tem a distância que, tipo, que a gente tira de verdade, tiramos a raiz quadrada deles, normalizamos também a normal por esse vetor da distância. Para tornar um vetor unitário, fazemos a mesma coisa com... Daí depois disso, a gente declara a velocidade relativa das duas esferas. A velocidade relativa, obviamente, é a velocidade da esfera 1 menos a da 2, tanto no x, y quanto z. Só que a velocidade a gente vai ter que, obviamente, projetar ela no vetor da distância relativa às esferas. Então, o que a gente faz? Obviamente, a gente faz um produto escalar entre as duas, e é isso que a gente faz aqui. A gente faz o produto escalar entre a velocidade relativa e a normal, que é o vetor lá, sendo que a esfera 1 com a 2, como eu falei anteriormente, que a gente tem que fazer isso. E se o produto escalar entre as duas for maior ou igual a zero, significa que a velocidade está contra ali o sentido da normal e elas estão se afastando, então a gente retorna a função. Se não, a gente calcula o impulso. O impulso é proporcional à massa das duas esferas, mas nesse caso as esferas têm massas iguais, por causa que é assim que eu defini no programa. Tá. E como que a gente vai fazer isso? Depois. A gente vem aqui na função da velocidade da esfera 1, depois delas colidirem, e a gente põe que a esfera 1 ela vai ser decrementada pelo impulso vezes a normal ali no eixo x, y e z, e depois a gente multiplica isso pela massa da esfera 2 dividido pela massa total. Aquela fórmula lá que está no Halliday lá, tipo porca. Mesma coisa para a esfera 2, só que tipo, a relação da esfera 2 é a relação que o impulso, que ela vai ser incrementada pelo impulso vezes a normal, vezes a massa 1 dividido pela massa total, que é a relação da segunda esfera que está no Halliday. Tá? Ok, depois disso a gente faz o fator de penetração aqui, que vai ser tipo a soma do raio menos a distância, e a gente tipo, joga para fora o que tiver passado ali de uma esfera para outra. Para elas se afastarem, obviamente, para a gente colidir. Depois disso, a gente tem também que a gente vai atualizar a velocidade das esferas pós-colisão. E é basicamente isso a função. A função de renderização. Depois de tudo isso, a gente tipo, tem lá baseado no parâmetro do arquivo, do jeito que a gente vai desenhar as esferas. E depois disso, o programa chega ao fim aqui. Quer dizer, a parte mais complexa do programa. Então vamos executar. Bem, depois de mudar aqui tipo, o coeficiente de restituição para 0.1, temos que a energia aqui total do sistema não se conserva, obviamente. E daí temos aqui que a energia total do sistema vai ser aquela. Aqui. E bem, para colisões 100% elásticas, temos que ela se mantenha. Então vamos fazer o caso aqui das colisões 100% elásticas. E aqui temos o nosso simulador de colisões aqui. Como você pode ver, a energia se conserva aqui porque estamos nos baseando em colisões 100% elásticas aqui nesse primeiro caso, o coeficiente de restituição é 1. E também temos que aqui as esferas dentro da caixa se batendo, aqui o nosso mundo.